Primeiramente, até em função do comentário do presidente da Câmara, Guilherme Nasser, com relação a dona Laura Carneiro, até sobre a verdade que ela colocou em relação à questão da disponibilidade de caixa, faltou só uma informação. Faltou a informação dos restos a pagar que foram liquidados nesse primeiro quadrimestre, um total de 9 milhões e 600 mil reais. Isso entre restos a pagar processados e não processados. Então, essa disponibilidade, tá, que até teve dificuldade para chegar, para esgotar esses 17 milhões, essa informação não foi passada e eu acho que é importante passar. Até para justificar o resultado nominal de 19 milhões. O resultado nominal da Prefeitura de Monlevade é 19 milhões. Contra uma meta estabelecida no anexo de metas fiscais de um déficit de 2 milhões e meio. Por aí a gente vê como é que anda sendo feito, sendo elaborado e aprovado o orçamento. Uma total disparidade entre os valores realizados e os que foram elaborados na LOA. Bom, mas a pergunta não é... Eu tenho algumas perguntas e a primeira pergunta ela tem um encaixamento natural. Eu concordo até com o senhor Francisco Assis em relação à dificuldade de se responder alguns questionamentos. E se não tiver dentro do escopo da sua função, peço a gentileza da dona Laura responder. Para que eu formule e chegue no raciocínio final, eu queria, senhor Francisco, que o senhor me dissesse, até objetivamente, existe alguma necessidade, algum critério legal dentro da lei complementar 101 de enquadramento, de reenquadramento, caso a prefeitura exceda o limite prudencial? Tem sim, está previsto na lei complementar 101. Qual é? Aliás, é o seguinte, está previsto na lei complementar 101, caso, não é no limite prudencial, caso ultrapasse os 54%. Senhor Francisco, a pergunta é, existe algum dispositivo legal que se faça uma exigência de retorno ao reenquadramento, como existe no caso do descumprimento do limite legal? Eu vou o seguinte, se eu ultrapassar o limite 51,3, se eu sou obrigado a voltar para 48,6. Não, você é obrigado a voltar para o limite prudencial. Como no caso do limite legal, você tem a obrigação, nos próximos 2 quadrimestres, de retornar aos 54. Não existe. Não existe. A única coisa que existe é impedimento. Sanções. Só impedimento de eu tomar medida, porque eu não posso pagar hora extra. Sim. Artigo 19, parágrafo 1º, os 6 incisos estão ali relacionados. Tá? Bom, então não existe uma necessidade de retorno ao reenquadramento. Não existe. Não. Agora, outra pergunta, até eu vou considerar aí o artigo 22 da Lei de Responsabilidade, no parágrafo único, basicamente no inciso 1, combinado com o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. E eu trouxe aqui para a gente analisar. O artigo 22 da Lei Complementar, o parágrafo único, diz que se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20, no caso do município, que houver corrido em excesso. Eu vou só me ater ao inciso 1. Inciso 1 diz, é vedado concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os destinados de sentença judicial de alienação legal contratual, ressalvada, quer dizer, não está incluído, ressalvado, a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37. Não está previsto no impacto do limite prudencial o inciso 10 do artigo 37, que trata
A revisão anual. Que trata da revisão geral anual. E eu queria que o senhor colocasse, ou fizesse um comentário, a dona Laura, porque o que tem acontecido desde o início das negociações salariais com os servidores, primeiramente, colocou-se a questão de insuficiência de caixa. O discurso não foi à frente. Colocou-se o limite legal, 54%. O discurso não foi à frente. E aí se ativeram na questão do limite prudencial. O que eu queria deixar claro é o seguinte, com base nesses dois dispositivos. Revisão geral anual está fora do limite prudencial. O próprio testamento diz isso. Acontece o seguinte, gente. Ocorre, não estou justificando nada disso, tá? Não estou justificando. Uma coisa tem que ser analisada, que eu tenho todos esses levantamentos, todos esses índices apurados a partir de conceitos legais, sim, e a partir da execução orçamentária. Dentro das despesas do pessoal que estão no livro da natureza 31.3100, tá? Que são as despesas pessoais, é que eu calculo esses índices. Agora, de outro lado, eu tenho outras situações que não entram no cálculo desse índice, desse limite de imposto B, e que, na verdade, acaba sendo um gasto pessoal. Tá? Então, aí, do outro lado, eu tenho, além da questão orçamentária, eu tenho a capacidade financeira. São N coisas que eu não consigo hoje, honestamente, responder ao senhor, se tem essa capacidade financeira para poder suportar isso. Mas eu tenho auxílio de alimentação, eu tenho para transporte, que, na verdade, não entra no ponto. Essas verbas indenizatórias não estão no ponto. Não é, mas eu estou tentando dizer para o senhor exatamente isso. Por um lado, eu tenho a execução orçamentária, por outro lado, eu tenho a capacidade financeira. Eu não sei, não fiz essa análise. Seu Francisco, Eu não fiz essa análise. Agora, realmente, a revisão, respondendo assim a sua questão, a revisão não entra no lugar. Agora, só para detalhe, se essa revisão me fizer com que eu ultrapasse os 54%, eu tenho que entrar no retorno. Exato. Então, a gente chegou, seu Francisco, à seguinte conclusão. A gente chega à seguinte conclusão. Limite prudencial para negar aumento do servidor é balela. O limite que tem que ser imposto, que tem que ser colocado, é o dos 54%. Então, isso é uma mentira que foi criada pela prefeitura e divulgada com recursos públicos nesse jornal. E mais, que foi fornecida uma planilha, uma reunião secreta com os servidores, planilha apócrifa, e uma planilha onde coloca-se o cálculo, até onde eu entendo, o cálculo que é feito do limite prudencial, ou seja, prudencial fiscal, ele considera um mês em referência, no caso, se houver reajuste em abril, o valor da despesa de abril com o respectivo reajuste, somando os 11 meses anteriores. Está correto o meu raciocínio, senhor presidente? Então, por que a prefeitura pegou todos os 12 meses e aplicou linearmente o reajuste nos meses dos 12 meses para compor o cálculo do índice? Eu não conheço nem a planilha. Pois é uma mentira essa planilha. Esse jornal, com dinheiro público, além de ter sido gasto dinheiro público, é um jornal mentiroso. Os senhores me desculpem, tá? Acontece o seguinte, na verdade, a proposta da audiência, certo, é apresentar os resultados da gestão pública do quadrimestre. Eu sei que eu não estou dizendo, por sinal, meu senhor, eu sei que eu não estou dizendo nada que agrade aos senhores. Eu sei que eu não estou dizendo, só que a proposta da audiência é apresentar o resultado. É o resultado do quadrimestre, certo? Eu não fui credenciado a discutir política salarial. Eu não posso. Quando me coloca a questão técnica, ele fez uma pergunta legal, está certo. No limite prudencial está ressalvado isso aí. A única coisa que eu digo para isso. Esse limite, essa revisão, que não é reajuste, é revisão. A secretária Laura, essa revisão. Peço que a secretária Laura responda as incoerências desses anos. Por que incoerência das demonstrações das contas? A Laura, a secretária Laura, ela responde. Gente, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer uma coisa, se eu me permite, gente. Eu vou encerrar minha participação, tá? Não, eu vou encerrar, eu não estou me transformando numa pessoa não grata.
e na verdade não é o meu papel, certo? Gente, eu agradeço a todos, tá? Agradeço a todos e estou à disposição para discutir essas questões técnicas. Eu não fui chamado para a mesa de negociação, eu não posso dar respostas referentes à negociação salarial. Primeiro é o seguinte, não é a mesa adequada. É por isso que eu falei, se eu tivesse um pouco de trabalho, para que os representantes da prefeitura e que fazem parte da mesa. Só me desculpa, mas mesmo assim, eu acho que não é a mesa para isso. Eu acho que não é. Então é só isso, quer dizer, isso é uma opinião pessoal, é um negócio que não é nada disso. Mas eu agradeço a todos, eu agradeço a Câmara, agradeço aos senhores vereadores, agradeço aos funcionários, tá? Estou indo sim, tá? E estou à disposição, tá? Muito obrigado. Eu tenho mais uma pergunta. Foi válido, né? Agora tem a secretária de Fazenda disse que, né, não estava preparada para fazer Eu tenho mais uma pergunta. Eu tenho mais uma pergunta, talvez possa ser respondida ou pelo presidente da Câmara, ou qualquer vereador, ou pelos secretários que estão aqui presentes. Que é em relação a esse cheque em branco que é dado ao Executivo. O que a gente percebe é que quando na elaboração e na aprovação do orçamento, como nessa última LOA, que está valendo agora para 2013, a cláusula nona, e parece que era uma prática em Monlevade, se colocar um percentual de 30% para o Executivo fazer abertura de créditos adicionais mediante anulação parcial ou total de despesa. Isso corresponde a 1/3 do orçamento, 50 milhões aproximadamente. Quer dizer, 50 milhões o Executivo pode fazer o que bem entende com ele. Mudar uma rubrica para outra, tirar da educação, botar no esporte, tirar de uma coisa e levar para outra. Isso livremente. Essa prática desenfreada da utilização dessa técnica, primeiro, distorce o orçamento e segundo, foge do controle do legislativo, porque o que acontece é que no final do exercício vai ser realizado um orçamento completamente diferente do que está aprovado aqui. Então, para que o legislativo? Para que o legislativo analisar e aprovar um orçamento se concede esse cheque em branco para o executivo fazer o que bem entende? Como já está acontecendo agora. Nesse primeiro quadrimestre, algumas rubricas, algumas dotações já foram atualizadas. 2,5 milhões saíram já da infraestrutura urbana e mais 400 mil da educação. A pergunta é: o legislativo é condescendente com essa prioridade que o executivo vem concedendo em detrimento da educação a outras áreas? Bom, você pediu para o presidente da casa, ou qualquer outro vereador, mas como você falou, isso aí parece uma praxe, né? Agora, só que com essa atual Câmara, nós só te fazemos responder isso, nós vamos votar no outro no ano que vem. Votar, autorizando o executivo a executar no ano que vem. E essa prática será revista? Oi? A prática vai ser revista? Nós vamos te dar a resposta no dia que for votar. Aí você vai ver. Por quê? Nós temos, se a prática, agora são novos vereadores. Quem votou naquela... O senhor é antigo. O senhor votou naquela... Eu votei. Agora nós vamos votar esse ano para o ano que vem. Vamos ver, na hora da votação. Em relação à questão do resultado nominal, do resultado primário, isso, o que significa isso? Significa a capacidade de geração de caixa que o município tem para suportar
não só o pagamento das suas despesas, mas porventura alguns financiamentos que ele venha a obter, e até o pagamento de juros e amortizações da dívida consolidada que ele tem. E essa capacidade de geração foi uma coisa que surpreendeu até alguns contadores renomados, tá, da cidade. Porque nos últimos anos, tal número não foi atingido. Então a gente vê a pujança da economia de Monlevade. Só que é uma pujança que está se fazendo com um custo social enorme. Por quê? Porque está se excluindo as políticas públicas tão necessárias aos cidadãos monlevadenses. E política não se faz assim. E política se faz assim. E eu trouxe aqui também plano de governo, proposta do governo do seu Teófilo Torres, onde ele diz que em relação à administração e finanças, quer estimular a economia da máquina pública, criando a cultura do fazer mais com menos. Está perfeito. Só que hoje está acontecendo o inverso. Está fazendo menos com mais recursos em caixa. A secretária de Fazenda vai ter disponibilidade de responder as demais perguntas. Tem mais 4, 5 pessoas aqui. Eu vou responder a pergunta dele sobre a questão do comprometimento. É o seguinte, quando aproximou a data base para fazer a questão do aumento salarial, o prefeito me solicitou que fizesse o comprometimento da coisa. E eu fui com o contador do Prefeitura, o senhor Adilson, nós fizemos até março, e levantamos todos os dados, inclusive passamos uma planilha, se desse 1%, 2%, 3%, quanto que ficaria o comprometimento, e eu faço parte da comissão de negociação. Acontece que não sou eu que decide quanto que vai dar o aumento, isso é a decisão do prefeito. Eu apenas passei para ele um relatório e sigo as orientações. É isso que eu quero dizer para vocês. A gente entende perfeitamente que todo mundo quer aumento, que precisa. Não é aumento, é reajuste. Todo mundo. Reajuste está ótimo. Então, eu acho assim, que ninguém precisa de falar que eu que vou dar reajuste. Isso é a decisão do prefeito. Ele, baseado na planilha, ele tomou a decisão de que realmente nós estamos com um percentual elevado do gasto com o pessoal. Então, é isso. A minha decisão foi só passar para ele. Contas não batem. As contas do Então, eu peço a vocês, inclusive, eu gostaria de pedir até licença para eu retirar, porque aqui não é lugar de negociação. Vocês estão convidados para ir à prefeitura com um técnico de vocês na segunda-feira. Então, esse espaço já foi aberto, lá que serão constituídos. Aqui, nós estamos apresentando um relatório de gestão. Então, muito obrigada, eu peço licença, agradeço a Câmara, a atenção e por esse espaço, que normalmente a gente está cumprindo as formalidades legais, e eu me retiro. Senhora Laura, a planilha que a senhora passou, essa daqui. Planilha, planilha 29. Secretários incompetentes. Administração, prefeito incompetente. Sai sem responder? Tem mais 6 nomes para fazer pergunta. Como assim você pegou o trabalho dele? E a secretária de Fazenda não sabe responder, não tem como fazer a pergunta.